Como é que está o clima nesse momento por aí pelas ruas de onde você fala agora? Boa tarde, eu estou na Avenida Francisco de Miranda, é a principal avenida do bairro de Altamira, é um bairro de classe média alta, na zona leste de Caracas. Aqui é um reduto oposicionista, e vocês podem ver que a avenida está inteiramente tomada, ou seja, bloqueada por barricadas dos manifestantes. Mais cedo eu estive em um outro bairro em que havia um grande conflito, presenciei um grande confronto entre a Guarda Nacional Bolivariana e os manifestantes. Eles reforçaram uma barricada que era um acesso para a autopista, que é a principal vértebra, principal artéria aqui de Caracas, e a Guarda Nacional Bolivariana lançou bombas de gás lacrimogêneo e houve uma batalha campal ali, com ambulâncias chegando, pessoas feridas, atualizando o número de mortos. Eu pertenço aí a uma rede de jornalistas, que são poucos aqui na Venezuela, em geral venezuelanos mesmo, e que falam de 12 mortes confirmadas nas últimas 12 horas. Com isso, já se torna de longe mesmo, o dia mais sangrento, mais violento aqui na Venezuela desde abril, quando se iniciaram essas manifestações. Até ontem eram 113 mortos e hoje agora já são 125, mas essas são só as mortes confirmadas, deve aumentar esse saldo nas próximas horas. Número de feridos também, 35 feridos no estado de Táchira, 15 feridos no estado de Mérida, são os números que estão chegando para nós aqui. Muitos presos também, muitos detidos e uma situação realmente de bastante violência de um lado e de outro lado, como a gente mostrou mais cedo, as pessoas que apoiam o governo também estão comparecendo nas zonas de votação onde não há bloqueios, não há barricadas e estão votando também para essa Assembleia Constituinte. 12 mortos só nas últimas 12 horas, então, essa confirmação do jornalista Lorival Santana, falando ao vivo de Caracas. Lorival, a gente está aqui na bancada do Band News também com Marcelo Favalli, que é editor internacional, ele conversa com você agora também. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Lorival. A gente viu aí as imagens do local onde você está, eu conheço bem a capital Caracas, Zona Leste, é uma zona bastante rica de Caracas, hotéis 5 estrelas, mas pelas imagens que você mostra pra gente ao vivo, pelo teu celular, parece uma zona de guerra. E é curioso que os fatos parecem que não condizem com os atos. O que eu quero dizer? Agora há pouco, a presidente do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Tibisay Lucena, disse que 99% da população venezuelana inscrita, os eleitores, foram votar. E que 99,5%, dados oficiais do CNE, 99,5% das urnas estão funcionando perfeitamente. Mas é muito difícil a gente acreditar que esses números sejam concretos, ou é isso que eu te pergunto, eles estão um pouco anabolizados, porque com barricadas, mortes nas ruas, um cenário de guerra, é muito difícil imaginar que praticamente 100% dos eleitores foram a uma jornada que, por incrível que pareça, o CNE chama de tranquila. Não tem nada de tranquilo, realmente. Tanto a televisão estatal, a Agência Nacional de Notícias, aqui elas dão um retrato extremamente distorcido da realidade. Não é à toa que eles não deixam os jornalistas estrangeiros entrarem na Venezuela, não credenciam, não dão visto e também não deixam os jornalistas independentes trabalharem livremente aqui, porque a realidade é muito clara. O país está conflagrado e não é só Caracas, não são só os bairros de classe média ou alta como Altamira. Pelo contrário, eu estive nas favelas também e ouvimos pessoas muito pobres dizendo que não apoiam o regime, que estão cansados porque falta comida. Realmente a comida tem aparecido apenas para quem apoia ostensivamente o regime e mesmo assim o governo está com dificuldade de distribuir a comida. É claro que a preocupação com a diminuição da liberdade e da democracia, ela atinge mais pessoas de nível mais alto de instrução, mas muitos venezuelanos estão sofrendo. Essa guerra dos números, ela é natural porque no dia 16 de julho a oposição realizou aquele plebiscito no qual ela afirma
ter reunido mais de 7.500.000 votos contra essa constituinte que está acontecendo hoje. Então, o governo quer provar que ele tem mais apoio do que a oposição. Mas o Data Analysis, que é um instituto de pesquisas bastante confiável, que eu conheço seus diretores há muitos anos já, eles fizeram uma pesquisa que mostra que 73% dos venezuelanos estão contra essa Assembleia Constituinte. E você chegando nos centros de votação é muito claro, existem dezenas de eleitores, mas nada comparável com o tipo de comparecimento que sempre tiveram as eleições aqui na Venezuela. E dá para a gente saber, Lorival, ter uma ideia de quantas pessoas votaram? A que horas saberemos o número de votos? Lembrando, claro, que o resultado da eleição não é relevante, não há vencedores. Na verdade, o resultado será uma lista de nomes. Mas a que horas deve sair esse número de pessoas que de fato saíram para votar? Nunca saberemos quantas pessoas de fato saíram para votar. Mas o governo vai anunciar um número oficial depois das 6 da tarde, que é 7 horas no Brasil, 7 da noite no Brasil, quando se fecham as urnas. E como você dizia, de fato, o resultado em si eleitoral não é relevante, porque apenas chavistas estão 35 deputados eleitos, são pessoas que de alguma forma mais direta ou mais indireta pertencem ou apoiam o governo. Lembrando que a oposição boicotou desde o início quando viu o desenho, né, da eleição, da votação. É um desenho muito atípico. Antes aqui os municípios tinham número de deputados de acordo com a sua população, como é em geral no mundo todo. Mas aí o governo mudou isso para esta eleição. Ele que perdeu a última eleição, né, em dezembro de 2015, a oposição ganhou 3/4 da Assembleia Nacional. Então eles desenharam um novo tipo de votação, pelo qual 2/3 desses 545 cadeiras vão ser eleitos pelos eleitores de acordo com os municípios, só que um deputado para cada município, independentemente da sua população, e os municípios menores tendem mais a apoiar o governo, são mais vulneráveis à pressão e à assistência oferecida pelo governo, e o outro terço será na base de categorias profissionais e setores sociais inteiramente escolhidos e atribuídos pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é controlado pelo governo. Além disso, a oposição diz que é inconstitucional essa convocação porque não foi submetida a um referendo. Então, diante de tudo isso, há um boicote da oposição a essa votação. Lorival, agora vamos avançar um pouco o capítulo. É fato, então, que a Assembleia Constituinte vai ser formada e ela tem como base reescrever e depois aprovar esse texto que vai ser o novo Código de Leis da Venezuela. Agora, já se fala do que vai ser o novo Código de Leis da Venezuela? Se tem ideia do que Maduro quer colocar nessa nova Constituição? Sim, ele e as autoridades chavistas têm adiantado como serão essas novas leis, será essa nova Constituição. Por exemplo, a Assembleia Nacional perderá os seus poderes, ela será substituída pelos conselhos comunais, que são estruturas controladas pelo Partido Socialista Unido da Venezuela, que são como os comitês de defesa da revolução lá de Cuba, né, que a cada quarteirão de cada bairro tem um comitê desse. Além disso, o Ministério Público, que tem resistido às investidas do regime, que tem a procuradora-geral, Luísa Ortega, rompeu com o chavismo, ela que era chavista, mas diz que essa constituinte ela é contrária ao projeto chavista e é inconstitucional. O Ministério Público também vai perder os seus poderes, serão deslocados esses poderes para a Defensoria do Povo e para o Tribunal Supremo de Justiça, que são controlados pelo governo. Além disso, o próprio Diosdado Cabello, que é um homem muito poderoso, controla uma parte dos militares, é o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, já foi presidente da Assembleia Nacional. Ele tem dito, virando-se para a imprensa independente, dizendo assim: nós vamos nos encontrar depois do dia 30, e deixando claro que haverá um controle ainda maior sobre a imprensa. Aqui, mais de 50 rádios já foram fechadas, confiscadas. Os 3 principais grupos de comunicação foram, entre aspas, vendidos, ou seja, empresários que têm prosperado com o chavismo compraram esses grupos e os transformaram
em veículos favoráveis ao governo. O único que resta ainda de um jornal independente é o El Nacional, que tem apenas uma tiragem de 10 mil exemplares e que vive graças às doações de jornais de toda a América do Sul, inclusive do Brasil, doações de papel para que ele possa seguir circulando, mas teme-se que ele também será fechado agora com base nessas novas leis. E Lorival, falando dessa repressão à imprensa local, e isso esbarra na imprensa estrangeira, como é que você tem sido tratado aí na Venezuela? Foi fácil entrar? Eu me lembro das vezes que eu fui para a Venezuela como jornalista, como correspondente, a checagem muito rigorosa e muito burocrática já começa no aeroporto, você leva muitas horas para sair do aeroporto e muitas vezes respondendo perguntas completamente sem sentido. Aconteceu isso com você também, Lorival? Os jornalistas não estão entrando, Marcelo. Bom, você entrou via fronteira com o Brasil, então, eu presumo. Você não entra aqui como jornalista tendo alguma vez escrito alguma coisa da qual o regime não gosta. Entendi. Eu tenho vários colegas que foram devolvidos para os seus países, França, Portugal, Brasil. Ninguém está entrando. Eu não encontro jornalistas nas ruas, não tem.